Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Primeira epístola de João, no capítulo 2, dos versos 15 a 17. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma abordagem deste texto bíblico, e é necessário que a sua Bíblia esteja aberta para que você confira os textos que nós estaremos lendo. Diz assim o versículo de número 15: Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Ninguém consegue viver sem amar algo. Você ama alguma coisa, e nós precisamos direcionar este nosso amor. Preste atenção nesta verdade: não é proibido amar, ok? O perigo está em amar algo mais do que a Deus. Eu tenho um celular, eu creio que todos nós temos um celular. Ter um celular não tem problema nenhum. O problema, queridos irmãos, é quando nós falamos assim: se eu perder esse celular, eu morro. Eu não consigo viver sem celular. No domingo retrasado, quando nós pregamos aqui, nós ilustramos dessa forma, né? Você esquece a Bíblia na igreja, você volta no mesmo instante para buscar a Bíblia? Deixa para o domingo à noite. Ou seja, queridos irmãos, é somente um exemplo. Não há nenhuma proibição de você ter o seu celular. O perigo está no amor. Há muitas coisas. Nós podemos querer ter sucesso? Podemos. Nós podemos querer ter bem-estar? Podemos. Podemos querer ter o utensílio da moda, né, o objeto de consumo do momento? Nós podemos. Nada disso é proibido. O perigo é quando essas coisas tomam o lugar de Deus. O perigo é quando determinadas coisas se tornam primeiro na nossa vida. Podemos ter todas essas coisas, mas precisamos tê-la com sensatez, sabendo que Deus precisa ser Senhor da nossa vida. A palavra de Deus, ela não exclui os nossos desejos, mas ela redireciona os nossos desejos. Ela leva os nossos desejos a estar na presença de Deus. Ela leva os nossos desejos a viver em novidade de vida, a viver em santidade, a andar com Deus. Então o Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas de salvação, ela tem este poder de redirecionar os seus desejos para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Observe aqui: você precisa conhecer e pensar a respeito de Deus, você precisa cantar, você precisa vir ao culto, você precisa ter sua atividade na igreja, mas entenda uma coisa: você precisa amá-lo sobre todas as coisas. Porque o dia que você faz todas essas coisas sem amar a Deus, isso se torna ativismo religioso, e aí perde todo o seu valor. Eu preciso estar aqui porque eu amo a Deus, eu preciso pregar porque eu amo a Deus, eu preciso cantar, evangelizar, eu preciso fazer todas as minhas atividades eclesiológicas amando a Deus, ou qualquer outra atividade fora da igreja, como o apóstolo Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus, por amar a Deus. O apóstolo João nos deixou grandes lições no texto lido. João, ele quer nos orientar para que nós venhamos viver um amor verdadeiro com o Senhor. Os versos, queridos irmãos, 15, nós temos uma determinação, podemos assim dizer, uma ordem. No verso de número 16, nós temos uma base para esta ordem. E no verso 17, nós temos a recompensa por esta ordem. Amém? Então nós vamos entender o texto bíblico assim: o verso de número 15
nós temos aí uma ordem em forma de alerta. E nós sabemos o que é alerta. Nós temos o alerta meteorológico, vai chover hoje ou amanhã, clima-tempo, quem quer ver, né? Vai lá e busca. Às vezes dá certo, às vezes não dá, não chove, né? Enfim, mas nós temos lá um alerta. Nós temos o alerta de segurança. Nós temos o alerta de trânsito. Hoje vai estar congestionado em tal lugar, no Rio de Janeiro acontece isso. Ouça o alerta que João está nos deixando aqui. Não amem o mundo e nem o que nele há. Isto é um alerta para nós. Isto é uma ordem em forma de alerta. Aqui é necessário, queridos irmãos, entender que há 3 significados diferentes no Novo Testamento para a palavra mundo. Para nós entendermos o texto. O mundo físico, ou seja, o universo, o cosmo. Em Atos, no capítulo 17, versículo 24, a palavra de Deus diz assim para nós: Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Isto é o mundo, o planeta que nós estamos vivendo. Podemos aí enquadrar toda a sua criação. A segunda palavra mundo quer dizer nações, pessoas. Quando nós lemos aquele texto de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Aí nós encontramos a palavra mundo em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você já viu que mundo aqui tem outra conotação. E quando nós lemos João, no capítulo 1 João, capítulo 2, versículo 15, o texto que nós lemos está dizendo o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mundo aqui, queridos, é sistema de Satanás. É a respeito deste mundo que nós temos um alerta. O mundo aqui é criação em rebeldia ao Criador. É sistema de prioridade que não leva a Deus em consideração como Senhor. É o sistema de pecado deste mundo. Aí nós vamos entender que mundo e mundanismo são palavras sinônimas. Mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. David Well disse isso para nós. E nós estamos vivendo dias assim. Tudo é normal. O famoso não tem nada a ver. Mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. Ser estranho é ser como se fosse um extraterrestre. Alguém que se colocou à disposição de Deus para ter uma vida santa, pura, limpa. Ou seja, não quer viver nas práticas do pecado. Isso é estranho no mundo em que estamos vivendo. Mundanismo, queridos irmãos, não é só questão externa, como música. O texto não vai falar disso. Mundanismo aqui não é roupas, né? Porque nós muitas vezes falamos: ia lá, o jovem fulano de tal estava ouvindo Legião Urbana, pastor, né? Nós queremos questionar o mundo por esse viés. Roupas, fulano está usando bermuda, pastor, na igreja, na hora do culto, né? Trazendo o mundo para dentro da igreja. Não é disso que o texto está dizendo. Linguajar. E aí, tudo bom? Tudo jóia? Legal? Bacana? Né? Aquela linguagem mais jovial. Lugares, companhia. Mundanismo aqui, queridos irmãos, são as questões mais internas. São as mais perigosas. Exemplo: pensamento, inclinações, desejos. Deus sempre colocado em segundo lugar, ou em último plano, ou até mesmo fora dos nossos planos. João, queridos irmãos, está dizendo: não ame o mundo. Ele não está dizendo para nós: fuja do mundo, não ame as pessoas do mundo. João não está dizendo isso. Ele, em outras palavras, está dizendo: guarde o seu coração do mundo. Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz: o coração é a fonte de toda a vida. Que é no coração que nós perdemos e ganhamos as nossas lutas contra o pecado.
É na mente que nós ganhamos ou perdemos a nossa luta contra o pecado, e nós muitas vezes perdemos porque nós estamos distante da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Coisas boas se tornam mundanas se nós as considerarmos mais do que a Deus. Família, às vezes nós consideramos mais a nossa família do que a Deus. Pastora, olha, eu não tenho tempo, porque eu tenho que passear todo domingo com a minha família, todo dia, e eu chego em casa, eu tenho que dar atenção para minha esposa, para os meus filhos, e eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo, desculpas as mais esfarrapadas. Os filhos podem se tornar uma coisa mundana. Pastor, olha, eu não consigo um tempo para ensinar a respeito do Evangelho para o meu filho, porque eu tenho que levar no balé, eu tenho que levar no teatro, eu tenho que levar para a escola, para a aula de piano, eu levo para tudo quanto é canto, mas eu não oro com os meus filhos, eu não leio a Bíblia com os meus filhos, eu não faço culto doméstico com meus filhos, eu não ensino os meus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Essas coisas se tornam mundanas. O trabalho, não deu, pastor, para dar atenção em casa para o culto doméstico, para o estudo da lição. Eu não consigo ler esse livro, pastor, que o Senhor me deu de presente, porque o meu trabalho não dá tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia. O nosso corpo muitas vezes também se torna mundano. Já viu quando você sai para vir para a igreja ou para ir para outro lugar, você vai lá e olha no espelho e troca 2, 3, 4 vezes de roupa, e você quer engordar, quer emagrecer, começa a se lamuriar. Essas coisas estão tomando o lugar de Deus. Essas coisas estão roubando o nosso amor para com Deus. O verso 15, na parte B, diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos amar duas coisas simultaneamente com o mesmo amor, com a mesma paixão, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação. Há um dito popular e fala o seguinte: 2 proveitos não cabem em um só saco. Em alguma versão, em um só dia. Família e negócio não cabe. Ou você se dedica à família intensamente, ou você vai se dedicar ao seu negócio intensamente, porque alguma coisa vai ficar sobrando. E aí é necessário compreender que o amor à família precisa estar em primeiro lugar. Em relação aos negócios, Deus e dinheiro, aí não tem nem o que falar. Comelança e saúde, não tem como você comer e amanhã você está magrinho, fininho, né? Com um quilinho que você deseja. Passa o final de semana na churrascaria, na pizzaria, e imagina que vai chegar na segunda-feira fitness, magrinho. Não. João diz: você não pode amar a Deus e o mundo com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma paixão. O amor a Deus e ao mundo não se misturam, é água e óleo. Tiago vai dizer para nós no capítulo 4, versículo 4, ele diz: infiéis não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Ninguém pode ser amigo de Deus e do mundo, ninguém pode servir a 2 senhores. Não há condição de servirmos a 2 senhores. Isso precisa soar como um alerta para nós. Essa é uma verdade para nós como igreja de Cristo Jesus. Quantas pessoas começam bem na caminhada cristã e terminam fora desta caminhada? Quantos nós já vimos assim? Esse amor ao mundo, ele é gradual, ele é sutil. Nós podemos perceber que não, mas em meio a este distanciamento de Deus, nós perdemos a alegria de estar na presença de Deus, lendo a palavra de Deus. Eu não estou falando de você estar aqui no templo, porque você só vai estar aqui no templo amando a Deus de verdade quando você tiver uma vida devocional em sua casa, lendo a sua palavra, orando com a sua família, buscando conhecer mais o Deus que você vem glorificar de forma coletiva nos domingos.
Porque se assim não for, você só está vindo para uma missa de corpo presente. É exatamente assim. O mundo é colorido, mas eu quero dizer para você, mas ele mata. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Isso, queridos irmãos, aconteceu com um amigo do apóstolo Paulo chamado Demas. Quando nós lemos a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, o texto vai dizer para nós que Demas, tendo amado o mundo, em algumas versões o presente século, abandonou-me. Demas, tendo amado o mundo, abandonou o apóstolo Paulo, mas antes mesmo já havia abandonado a Deus. Quando o mundo começa a parecer normal para você, cuidado, você está amando mais o mundo do que a Deus. Quando muitas ideologias que estão sendo pregadas, difundidas nos filmes, nas novelas, nas escolas, nos livros didáticos, se tornam normal para você, entenda, querido, você está amando mais o mundo do que a Deus. Você está amando mais o mundo do que a Deus. O mundo está fazendo parte de nossa agenda da seguinte forma, naquilo que nós chamamos de relativismo moral, relativismo ético. Hoje, para o contexto acadêmico, não existe verdade absoluta, mas a verdade absoluta está aqui, é a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Ele é a verdade. Quando nós flertamos com esse relativismo, nós estamos mais amando o mundo. Quando pessoas que abandonaram a igreja e estão no mundo se tornam o nosso exemplo, você está amando mais o mundo. Quantos ex-pastores, ex-isso, ex-aquilo, da estrutura eclesiológica estão no mundo e você está lá compartilhando, curtindo, ouvindo? Eu quero dizer que você está amando mais o mundo. Cuidado, o amor do mundo, ele nos pega de forma sutil, com doses homeopática. O amor ao mundo, queridos irmãos, sufoca o amor a Deus. Só o santo amor de Deus pode reorientar a nossa vida. Você consegue compreender isso? Só amando a Deus sobre todas as coisas que nós reorientamos a nossa vida, nós vamos conseguir ter alegria neste tempo tão difícil. Quando nós lemos, queridos irmãos, o profeta Daniel, e eu estou lendo este livro, juntamente com a minha esposa, nos cultos devocionais, nós vemos, queridos irmãos, o amor de Daniel por Deus, e ele está ali vivendo em meio a grandes lutas, perseguições, mas ele em momento nenhum nega a Deus, nem ele nem seus amigos, porque Deus está acima de todas as coisas, porque ele tem um amor imenso por Deus, e a sua vida, a sua alegria, os seus projetos, os seus planos são reorientados por esse amor que ele tem a Deus. E é exatamente isto que nós precisamos compreender, que o amor de Deus, ele reorienta a nossa vida, ou seja, ele leva a nossa vida para o caminho aonde nós devemos andar. Quando nós entendemos a respeito deste amor, em poucas palavras, ainda não tudo, não na sua completude, nós conseguimos entender o texto de 1 João, no capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí nós vamos entender esta palavra mundo, que este mundo aqui é esse sistema diabólico que vem para lutar contra a igreja de Cristo Jesus. Não ame o mundo, é o primeiro verso do texto que tem para nós uma ordem em forma de alerta. Caminhando, queridos irmãos, no verso de número 16, nós temos um texto que diz: porque tudo que há no mundo,
o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. Aqui nós vamos ver a base para essa ordem. Aqui é como se fosse aquela perguntinha da criança que você diz o seguinte: olha, fulano, não mexe aí. Aí a criancinha fala assim: por quê? É esse famoso porquê que o texto está dizendo para nós. Por que você não deve amar o mundo? A base para não amar esse mundo. Esses três elementos, queridos irmãos, que o texto menciona para nós, são elementos da mundanidade. E eles são exemplificados no pecado de Eva. Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos perceber isso. O texto diz que a árvore era boa para comer, desejo da carne. Ele diz que era agradável aos olhos, desejo dos olhos. Era desejável para o entendimento, orgulho dos bens, ou seja, poder. Eu vou ter poder. Vejamos, queridos irmãos, como João definiu o mundanismo aqui neste texto. João não definiu o mundanismo como coisas ou atividades, mas como desejo, coisas que partem do coração. As duas vezes que o texto fala de desejo, ele está falando de cobiça, de um sentimento desenfreado. É exatamente disso que ele está falando. Esse desejo aqui é um sentimento desenfreado. Já viu aquele desejo de mulher grávida que quer comer alguma coisa e se você não der um jeito, você passa mal naquele dia? É aquele sentimento, aquele desejo desenfreado. Eu quero comer maçã e você tem que sair correndo pela cidade para comprar uma maçã. O que João está dizendo para nós é a respeito desse desejo. Não há problema no desejo também, mas sim, o problema está em um desejo desenfreado. Nós vimos semana passada, queridos irmãos, um rio caudaloso que destruiu uma cidade. Os rios, queridos irmãos, quando eles estão correndo no seu curso normal, eles produzem vida. Mas quando eles estão fora do seu curso, eles estão desgovernados, eles produzem morte. Desejo, queridos irmãos, é igual cobiça, ostentação, orgulho, soberba. João está dizendo exatamente sobre esse desejo desenfreado que o mundo hedonista tem pregado para nós. Ou seja, o hedonismo ele tem como o seu objetivo o prazer a qualquer custo, a qualquer preço. E nós temos visto isto dia após dia, as pessoas querendo riqueza. O que é isso, queridos irmãos? É o desejo, é o amor ao dinheiro. É a cegueira que o mundo traz. O mundo nos diz: nós temos o que você não tem, e você só vai ser alguém quando tiver algo que nós temos. O mundo que nós estamos vivendo, ele está dizendo isto para nós. Você só vai ser alguém quando você tiver o carro do ano. Você só vai ser alguém quando você usar o melhor creme dental na sua casa, quando você tiver muito dinheiro, cartão de crédito, quando você tiver uma mansão dentro de um condomínio fechado desse. Essa cobiça desenfreada nos leva a viver insatisfeito, queridos irmãos, com tudo. Eu não quero mais esse carro, né? Nós compramos o carro zero que nós queremos, mas daqui a pouco nós não queremos mais o carro zero, nós queremos por um outro carro. Isso tem sido, queridos irmãos, a retórica do mundo nos dias atuais. Eu não quero mais esse celular. Nós sabemos que os celulares foram feitos para se tornarem obsoletos durante 5 anos. É o mundo em que vivemos dos negócios. Mas o que mais nos impressiona, queridos irmãos, são pessoas que não querem mais o seu sorriso. Eles acham que o seu sorriso está feio. Nada contra a cirurgia estética. Mas, quando é uma cirurgia reparadora, nós precisamos entender que é necessário. Mas o que nós vemos de pessoas fazendo enchimento, preenchimento daqui e dali, porque eles estão insatisfeitos com o seu sorriso. Isso é o mundo.
Isso é o amor ao mundo. Pessoas, queridos irmãos, que estão insatisfeitos com a sua esposa, o seu esposo. Eu quero trocar de esposa, eu não quero mais. Eu quero trocar de esposa, eu não quero mais. Namorada muitas vezes, né, não ama mesmo, de fato, então ainda pode, mas depois que casa, não, e até que a morte o separe. Pessoas insatisfeitas com seu trabalho. Irmãos, isso é o mundo e tudo que nele há. Isso é o mundo, os prazeres do mundo. O nosso valor, queridos irmãos, está no que Deus sabe e pensa a nosso respeito, amém? O seu valor está naquilo que Deus sabe de você e pensa de você. O seu valor é esse. Você não é um diploma, você não é um celular, você não é uma casa, você não é bens, você não é negócio, você é a imagem e semelhança de Deus. O seu valor está aí. O meu valor está neste ponto, que eu sou a imagem e semelhança do Criador do universo, do Senhor soberano sobre todas as coisas. O meu valor está aí. A Bíblia nos orienta e nos diz isso. Nós somos a imagem do Criador, do Deus soberano. Você não vai se encontrar nesta vida se não for amando a Deus sobre todas as coisas. As coisas sempre vão perder valor para você. Você nunca vai ter a bênção da satisfação da sua vida, de olhar para a sua esposa e ser feliz com a sua esposa, de olhar para os seus filhos e ser feliz com os seus filhos, de olhar para os seus bens e ser feliz, de olhar para a sua igreja, de olhar para os seus irmãos e ser feliz, de olhar para o seu corpo e ser feliz. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas. Você lembra do que eu disse no início? Que o que define o ser humano é o que ele mais ama. E eu quero perguntar a você: o que você mais ama nessa vida? Pense aí. É uma resposta, a princípio, única, né? Onde você gasta mais tempo? Aí a partir daí você vai vendo se verdadeiramente essa resposta é exatamente um amor único. Onde você gasta mais o seu dinheiro? No que você mais pensa? É para nós meditarmos, é para você refletir, é para nós irmos para casa e pensarmos exatamente nisso. Quantas vezes nós temos o discurso: se eu perder o meu filho, a vida acabou. Eu quero dizer para você, irmão, que o seu filho é o seu Deus. Deus não é Senhor da tua vida. O verso de número 17, queridos irmãos, para nós concluirmos, ele diz assim: somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existem pessoas que se agarram à falácia de que esse sistema falido que nós estamos vivendo aqui neste mundo não vai ter fim. E as ideologias esquerdistas, elas têm isso na sua mente. A restauração deste tempo, um governo para esse tempo eterno, mudanças significativas para viver eternamente aqui. Por isso que o cristianismo é o seu adversário, porque nós pregamos um reino dos céus, um rei sobre todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas. O cerne dessas duas doutrinas é isso. Um prega que existirá um Deus que vai reinar por toda a eternidade neste tempo. E a verdade do Evangelho destrói toda essa narrativa, porque ela nos revela que nós estaremos seguindo para os céus para viver eternamente com o Senhor. Um dia, queridos irmãos, esse sistema que nós estamos vivendo, ele desaparecerá.
Mateus capítulo 24, versículo 35 diz assim: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, nunca. E o que a verdade do Evangelho de Cristo Jesus nos diz, atesta, é esta verdade. Este tempo em que nós estamos vivendo, ele vai sucumbir. O que pode durar? Somente o que faz a vontade de Deus e aqueles que vivem por sua palavra. É o que pode durar. Nada mais é eterno. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus e vivem por sua palavra, somente esses que podem durar, somente esses que podem contar uma vida de tal maneira que quando encontrarem com a morte, eles vão ter algo a contar, eles vão ter um futuro para dizer para você: eu estarei encontrando com Cristo face a face. Somente esses que têm a Deus como o seu primeiro amor. A lei da semeadura, queridos irmãos, nos diz em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isto também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que plantamos tem resultados eternos. E o que você tem plantado? É para você pensar. Viva para esse mundo e a sua vida passa. Como um vapor, como diz Tiago, que a nossa vida é como um vapor que aparece e ao mesmo tempo se desvanece. É assim, é rápido, passa muito rápido, é ligeiro. E para aqueles que estão longe de Deus, se torna uma vida rápida e sem significado. Nós podemos deixar até alguns feitos, mas sem Deus, por toda a eternidade, nós viveremos. Viva para Deus e a sua vida permanecerá. O verdadeiro cristão mantém a sua vida longe dos prazeres deste mundo. O cristão, ele está guardado em Deus, esperando um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos compreender. Lendo, queridos irmãos, o profeta Daniel, nós conseguimos entender exatamente o porquê Daniel tem toda aquela alegria quando ele chega diante do rei para revelar os seus sonhos, e são sonhos catastróficos para a vida dos reis. Quando Daniel não se prostra às imagens dos deuses estranhos, quando ele é lançado na cova dos leões, quando os seus amigos são lançados na fornalha de fogo ardente, por que eles fazem isso, queridos irmãos? Quando nós lemos o profeta Daniel, a partir do capítulo 7, nós vamos entender, eles estão olhando para além deste tempo, eles estão olhando para o reino dos céus, eles estão com seus olhos fitos em Deus, eles estão almejando um novo céu, uma nova terra, aonde não haverá dor, aonde não haverá ranger de dente, aonde não haverá morte, aonde não haverá noite. Eles estão impactados com isso, eles estão almejando isso, e eles não estão nem aí para o que vai acontecer. Eles estão amando a Deus sobre todas as coisas. Viva para o que é eterno e permaneça eternamente. Deus, ele deseja não apenas que a sua vontade seja conhecida, mas compreendida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Salmo 103, no verso de número 5, diz: manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Israel sabia o que Deus fazia, mas Moisés sabia o porquê que Deus fazia.
Quando, queridos irmãos, nós descobrimos a vontade de Deus, nós devemos fazer com prazer. Ninguém agrada a Deus apenas falando de sua vontade. Nós só agradamos a Deus conhecendo a sua vontade e cumprindo a sua vontade. Quanto mais obedecemos a Deus, mais vamos descobrindo que a vontade dele é boa, perfeita e o que mais? Agradável. Quanto mais nós descobrimos a vontade de Deus, nós vamos descobrindo que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Descobrir a vontade de Deus, queridos irmãos, é como alguém que quer aprender a nadar. O que ele tem que fazer? Sabe como eu aprendi a nadar? Meu pai me levava para o rio. Ele me ensinou a nadar assim, ele me levava para a beira de um rio ou para a praia e me jogava assim lá no fundo. Não aconselhava para ninguém, tá, irmãos? Só para ilustrar aqui o texto. E eu tinha que sair batendo perna e braço. Ele bate, mas ele estava ali perto para qualquer hora ele me erguer daquela profundeza. Eu ficava nervoso quando ele chegava perto de mim, mas ao mesmo tempo ansioso que ele chegasse perto de mim. Quem quer aprender a nadar, queridos irmãos, precisa mergulhar. Precisa cair na água, precisa bater os braços, precisa afundar dentro desta água. Quem quer conhecer a vontade de Deus precisa mergulhar. Quem quer entender a vontade de Deus de forma a viver plenamente nesses dias precisa mergulhar. A mensagem deste mundo é: viva para você na busca de ser alguém e morra como ninguém. A mensagem do Evangelho é: viva para fazer a vontade de Deus e permaneça para a glória do Pai. Eu pergunto a você: você está vivendo a sua vida para o que passa ou para o que permanece? Você está vivendo para este tempo que passa ou você está vivendo para uma vida eterna? Ou para aquilo que permanece para sempre, que é o nosso Deus, que é eterno? Satisfaça-se em Deus, tenha alegria no Senhor, nele há delícias perpétuas. Deus não tem amor, Deus é amor. E o que João está dizendo para nós é o seguinte: ame a Deus, ame o amor, ame aquele que pode nos amar. 1 João no capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Concluindo, queridos irmãos, vamos lembrar o texto? Há uma ordem. E qual é a ordem? Não ame o mundo. Há um fundamento para essa ordem: o que há do mundo não procede do Pai. Há uma recompensa para aqueles que cumprem a ordem: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que é isso, queridos irmãos? É o que nós lemos no Salmo 23, no seu último verso, quando Davi diz: e habitarei na casa do Senhor eternamente. Por quê? Porque o Senhor é o amor da vida dele, é o pastor da vida dele, é aquele que guia os seus passos.